Olá, pessoal, boa tarde. Que bom tê-los aqui. Já estamos em 47 pessoas. Esse é um evento da Fundação Real Grandeza, em que a gente pretende falar sobre a situação do nosso plano CD, né? Um plano que reúne colaboradores aí da empresa Furnas, e que tem tido, nos últimos anos, uma excelente performance, tem se mostrado uma boa opção de investimento de recursos que tem o objetivo de garantir aos nossos participantes, né, uma velhice segura, uma velhice digna, porém que enfrenta alguns desafios. E o objetivo desse encontro é a gente trazer total transparência sobre a situação do nosso plano. Quer dizer, ele é um produto que é um bom produto, apresenta uma boa performance, mas tem questões nele que precisam ser enfrentadas, né? Com maturidade, com uma visão técnica sobre o assunto, mudanças que a área técnica defende e entende que precisam ser feitas. E a gente, nesse encontro aqui, quer trazer para vocês esse contexto, abrir posteriormente para perguntas, para que vocês possam ter suas dúvidas respondidas e todos saírem daqui com a certeza de que os problemas que existem estão sendo enfrentados e que é muito importante um entendimento desse cenário por parte de todos os participantes do Plano CD. Então, eu queria apresentar para vocês aqui as pessoas que estão na sala. O meu nome é Patrícia Meli Souza, para quem não me conhece, eu sou diretora de Seguridade da Fundação Real Grandeza. Temos como anfitrião Luciano Frutti, da Comunicação, a quem a gente sempre agradece o apoio na realização desses eventos. Estão presentes aqui André Fontes, Felipe Cosi, da Diretoria de Investimentos, eles cuidam do nosso dinheiro, que está ali na Fundação Real Grandeza. E temos aqui também a Maria Campos e a Fabiana Alves. A Fabiana é a nossa gerente de atuária, a Maria Campos também atuária dos quadros da Fundação Real Grandeza. E elas são responsáveis, né, junto com também o Jussier, que é um atuário da Gerência de Estatística, por fazer todo o acompanhamento do nosso plano. Vou resumir aqui para vocês quais são hoje os nossos dois maiores desafios em relação ao plano CD. O primeiro deles é o indexador do plano, tá? Que vocês vão entender o que significa um indexador, qual o efeito disso para um plano de previdência como o nosso, que é o IGPDI. Bom, o IGPDI, nós temos, né, 3 índices aqui que são muito comuns ao nosso universo. O INPC, o IPCA e o IGPDI. Pois bem, o IGPDI ele é muito sensível à alta do dólar, né? E como a gente pôde observar nesse último ano, aconteceu um deslocamento, assim, um descolamento dele em relação a esses outros 2 índices que são inflacionários muito grande, né? E isso fez com que o nosso plano se tornasse bastante vulnerável. E vocês vão entender o porquê durante essa apresentação. Então, o que a gente conclui disso tudo é que seria muito importante a gente fazer uma troca desse índice, para a gente trazer mais segurança, mais estabilidade para o nosso plano previdenciário, o CD. A outra questão que nós temos no CD e que vai exigir de nós assim, um enfrentamento com bastante maturidade e visão de futuro é a questão do custo administrativo do plano. Quando esse plano foi desenhado lá atrás, não se pensou na cobrança de um custo, né, do custo administrativo do plano para as pessoas que se aposentassem e apenas para as pessoas que estão na ativa. Porém, hoje, nós já temos um percentual bem significativo de pessoas aposentadas e os ativos pararam de entrar no plano.
E quando a gente projeta isso para um futuro, a gente vê uma pequena massa tendo que suportar o custo administrativo de todo o plano, com uma massa maior aposentada. E isso vai, se não houver nenhuma mudança, caminhar para uma situação de estrangulamento. Então, a GEA fez diversos estudos acerca desse fundo administrativo e quais seriam as possibilidades da gente conseguir resolver essa questão. Esses conteúdos vão ser alguns dos conteúdos abordados nessa apresentação, mas, de qualquer forma, eu quero dizer que a Fundação Real Grandeza, a Diretoria de Seguridade, a Diretoria de Investimento estão à disposição de vocês. Vamos tentar resolver todas as dúvidas, responder todas as dúvidas aqui nesse evento, mas o que não for possível, por favor, mandem suas perguntas para grp@frg.com.br, grp@frg.com.br, e nós vamos responder todas as perguntas, as que não conseguirmos responder aqui durante esse evento. Queria, de antemão, agradecer os profissionais que estão aqui e desejar a todos que a gente tenha um momento aqui de bastante troca, de bastante informação, e agradecer a quem veio aqui assistir esse evento, porque a questão da transparência, ela precisa ser quase que como um casamento. Não adianta a gente estar aqui oferecendo a informação se não tiver quem quiser recebê-la. Então, obrigada a vocês, participantes, que estão aqui cuidando do plano de vocês. Obrigada, uma boa tarde. Fabiana, é com você. Obrigada, Patrícia. Boa tarde a todos. Essa apresentação a gente vai contar também com o apoio da equipe de investimento, né? Felipe e o André, tá bom? Eu vou iniciar aqui a apresentação. Vocês podem ficar à vontade aí para fazer questionamentos no meio aí da apresentação, tá bom? Então, vamos lá. Hoje a nossa agenda vai ser uma visão geral do plano, né? Onde a gente vai entrar na modalidade, contribuições, conceito de cota, indexador do plano, meta atuarial versus o retorno dos investimentos, benefício do plano, rentabilidade do plano CD versus o mercado, as fragilidades do plano, que a Patrícia já fez uma explanação, né? A taxa de contribuição complementar, né? E o indexador que a gente comentou, saldo do déficit de equacionamento de 2014 e as nossas novidades do plano CD, que a gente está aí conectando agora tudo virtualmente com os nossos participantes. Então, para iniciar, a gente vai entrar um pouquinho aqui na visão geral do plano. A modalidade do plano CD a gente chama de plano CD, mas a modalidade do plano é contribuição variável. O que significa contribuição variável? Ela é um misto entre uma contribuição definida e um benefício definido. Contribuição definida, ela oferece rendas financeiras. E a parte do benefício definido, ele oferece renda vitalícia, saldo projetado e um benefício mínimo. Então, a combinação dos dois é o nosso plano CD. O plano CD, ele tem como contribuição definida a parte de arrecadação, né, que é a contribuição básica, contribuição voluntária, esporádica, a contribuição regular e a específica. Nessas contribuições, a gente vai ver mais adiante, elas servem para que sejam formados, né, os seus recursos financeiros, o saldo de contas, né, para que no momento da sua aposentadoria você possa fazer jus de um benefício, seja ele na contribuição definida, através de renda financeira, ou benefício definido, através de renda vitalícia. Entrando mais um pouquinho aí nas contribuições, hoje o plano CD ele tem contribuições do participante e contribuições da patrocinadora. Na questão da contribuição do participante, a gente tem contribuição básica, que é aquele percentual que você escolhe, né, para fazer contribuição mensal. Em contrapartida, a patrocinadora faz a contribuição regular, tem a contribuição
voluntária. Essa contribuição voluntária não tem contrapartida da patrocinadora. E você pode optar por um percentual inteiro, né, de 1 a 10, e você pode fazer uma alteração desse percentual anualmente também, igual à contribuição básica. A nossa campanha de alteração é feita sempre em setembro, para que em outubro comece a vigorar os percentuais, tanto de básica ou voluntária, se você assim optar. Tá? Além dessas duas contribuições, o participante ele pode optar por uma contribuição esporádica. Essa contribuição esporádica, ela pode ser feita a qualquer momento, né? E ela tem uma regrinha para ser realizada, né? Então, ela tem que ser superior a 3 URs, que está em torno aí de 479, e no máximo 5 salários, né? Que aí depende da sua remuneração mensal. Ela pode ser feita a qualquer tempo, não há uma obrigação de fazer todo mês, então é muito interessante fazer essa contribuição no momento que você queira utilizar, né, um benefício fiscal para se usufruir, né, no imposto de renda dessa oportunidade aí. Então, essa contribuição esporádica é bem importante, além de você ter um ganho, né, no seu saldo de conta, poder também fazer jus ao imposto de renda menor em função das contribuições que são feitas para o plano de previdência. Então, a patrocinadora, ela faz jus à contribuição paritária do participante, que é a básica dela é regular, contribuições específicas, que refere-se à contribuição de risco, né, que é cobrado também, e a contribuição da taxa complementar. Essa taxa complementar é uma taxa que é um percentual da contribuição regular e ela tem como destinação o custeio administrativo da Fundação Real Grandeza referente ao seu plano CD. Tá? Avançando mais um pouquinho, a gente entra aqui na atualização da cota, né? Todo mês, então, a gente recebe as receitas, né? Que são as contribuições. A gente tem as despesas, que são as saídas, né? De benefícios, resgate ou portabilidade, e o rendimento que teve naquele determinado mês sobre o saldo do plano, né? O patrimônio. Então, a gente entra aqui com o patrimônio inicial, a gente faz essas contas, né? Entrada, saída e mais a adição da renda dos rendimentos e chega num patrimônio final. Então, com essas informações, a gente gera a cota do mês, né? Então, para o mês de janeiro, como que a gente vai calcular a cota? A gente vai calcular a cota com o patrimônio final, dividido pelo inicial, o percentual que a gente encontrar aqui, a gente multiplica pela cota do mês anterior, para a gente ver se a cota aumentou ou reduziu, né? Então, é assim que todo mês a gente calcula a cota, que vocês têm acesso, né, a essas informações ou no nosso portal ou no boletim de previdência que a gente manda mensalmente para vocês. Tá? E aí, entrando mais um pouquinho aqui, né, no exemplo de compra de cota, então, se eu faço uma contribuição de R$500, né? E o valor da cota for R$1,36, então eu vou dividir os 500 por 1,36, então, quanto que eu adquiri de cotas naquele mês? R$366. Tá? Então, a gente gerou a cota, né? Geramos a cota, cotizamos todo o saldo, né, daquele mês, e no mês seguinte, quando você entrar de novo com a sua contribuição, a gente faz essa conta novamente, adiciona essa quantidade de cotas ao saldo de cotas que você teve até o mês anterior e com esses valores, a gente, para saber o saldo total, a gente pega o total de cotas e multiplica pela cota do mês. Ok? Mais à frente ainda, a gente tem aqui o indexador do plano. O indexador do plano, eu vou chamar o Felipe para ele dar uma visão para a gente de como a área de investimento pode atuar
com o indexador do plano, como que ele funciona numa visão mais de investimento. Felipe, pode nos auxiliar? Com certeza. Obrigado, Fabiana. Bom, boa tarde a todos. Prazer, meu nome é Felipe, eu sou o gerente responsável pelos investimentos aqui na Fundação Real Grandeza. Pedi licença aqui para a Fabiana, para a Patrícia, tentar contribuir aqui um pouco nessa visão, né, indexador, do ponto de vista do investimento. Acho que esse primeiro slide, ele vem para mostrar como no acumulado, né, esses índices, quer dizer, o índice IGP, o GPDI, que é o índice de correção desse plano, ele descola dos demais. Então, a gente vê ali tanto IPCA quanto INPC com valores acumulados desde janeiro de 2014 de 142% e 146%. Tem ali uma diferença, mas não é uma diferença relevante. A hora que a gente olha para o IGP, a gente já vê um acumulado de 174%. Então, claramente, a gente vê que ele descola, né, dos demais índices. Em 2020, ele subiu 23%. Então, um dos maiores descolamentos da história entre esse índice e os demais. Né? Isso porque esse índice ele tem um efeito do câmbio. A composição dele faz com que ele tenha um efeito grande, né, da relação real versus o dólar, e aí gera uma alta volatilidade desse índice. Fabiano, se você puder passar para o próximo slide, por favor. Acho sim, Felipe. Com relação ainda ao IGPDI, ainda nesse cenário aqui, como seria a cesta desse índice? Ele está correlacionado à cesta de compras dos nossos participantes? Perfeito, é isso que eu vou falar agora nesse próximo slide. Eu vou falar um pouco sobre a composição. O que acontece é que o indexador, então assim, só começando aqui pela ideia básica, né? O que é o indexador do plano? Primeiro, ele tem a característica de fazer atualização monetária dos benefícios. O que a gente quer dizer com atualização? Atualização nada mais é do que manter o poder de compra. E aí acho que vem esse ponto interessante que você chamou, Fabiana. Assim, manter o poder de compra significa que o indexador ele deveria representar a cesta de consumo do participante da melhor forma possível. E a hora que a gente olha a composição desse índice GPDI, ele é composto 60% por um índice de inflação ao produtor. O que é o índice de inflação ao produtor? Nada mais é do que o índice inflacionário entre transações interempresariais, que quer dizer, de empresa para empresa. Então, a gente está falando de produtos como commodities, aço, soja, esse tipo de produto, que, na nossa visão, não representa, né, a cesta de consumo do participante. Outros 10% desse índice é a composição do INCC, que é a inflação do custo da construção civil, que a gente também não enxerga como um grande componente da cesta de consumo do participante. O participante ele não faz reforma ou não compra imóveis todos os anos, né? Não é esse o objetivo. Então, a gente está falando de 70% do índice que não representa muito bem a cesta de consumo do participante. E aí sim, os outros 30% vêm do IPC, que é a inflação ao consumidor, que aí sim tem uma proximidade muito maior com a cesta de consumo do nosso participante. E, então, esse é o índice, né, que serve como indexador do plano CD. E essa é a grande característica, o grande ponto de atenção que a gente enxerga desse ponto de representatividade desse índice no consumo do participante. Se você puder passar para o próximo slide. Isso, obrigado. Nesse próximo slide, então, assim, qual o impacto, né, que o GPDI traz para a gente? Acho que o primeiro, do ponto de vista de investimento, é a dificuldade de ter um ativo que seja indexado a esse índice. Então, o Tesouro ele não emite mais há muito tempo já
as famosas NTNCs, que são indexadas ao IGPM, na verdade, né? Que a diferença entre IGPDI e IGPM, na verdade, basicamente é a janela de coleta de preços, então é uma diferença bem pequena. Mas o ponto é que o Tesouro não emite mais esses títulos. Então, hoje a gente tem uma grande dificuldade de ter um ativo que seja indexado e altamente correlacionado com um indexador que corrige os benefícios do passivo, né? Outro ponto é que essa volatilidade, né, que a gente comentou, do índice versus os outros índices de inflação, faz com que a gente tenha o problema de, eventualmente, não conseguir, né, atingir a meta atuarial. Foi o que a gente viu que aconteceu ano passado. Porque, do ponto de vista de investimento, não faz sentido, né? A gente constrói a carteira de investimento pensando no longo prazo, pensando no horizonte longo. Então, como ele tem uma alta volatilidade, ele descola muito para cima e para baixo ao longo dos anos, e não faria sentido a gente mudar muito a carteira todo ano. Isso não é pertinente, né, do ponto de vista de investimento de longo prazo. Ele também corrige, né, as obrigações do plano, então estão atreladas ao IGPDI, e a gente pode ter ali uma correlação elevada do valor de déficits existentes. E aí a gente, então, trazendo esse ponto de atenção do ponto de vista de construção da carteira, de não ter um título atrelado a esse índice, e a representatividade desse índice na cesta de consumo do participante, fica a pergunta, né? Por que não mudar? E a gente tem discutido muito isso internamente na fundação, e eu confesso que a maioria, se é que eu não posso dizer que todas as fundações que eu conheço que têm planos indexados ao IGP, acho que todos estão discutindo essa alteração. E as áreas técnicas têm trabalhado muito nesse assunto. É interessante, né, Felipe? Porque ele gera o déficit, e aí quando você tenta equacionar o déficit, né, ele pode potencializar o déficit, ou seja, como ele vai sendo corrigido, dependendo do ano que ele tiver, você não consegue ir reduzindo gradativamente o déficit, né? É um ponto bem interessante. Exatamente. Se você puder seguir para o próximo. Legal, obrigado. Então, aqui tem um pouco do que aconteceu, né, o ano passado. O IGP, então vamos voltar aqui um pouquinho. O que é, né, a meta atuarial? A meta atuarial, ela é o retorno do investimento necessário para garantir os pagamentos previstos futuros, né? Normalmente ela é composta por duas parcelas, uma parcela fixa, que é o que a gente chama da taxa real, e um índice de inflação, que nesse caso é o GPDI. Os dois somados formam a meta atuarial, que no ano de 2020 gerou lá os 28,34% de alta. Então, o IGPDI, que foram aqueles 22, e mais essa parcela da taxa real, somando aí os 28,34. Do ponto de vista de retorno, a gente entregou ano passado um retorno de 5,54. No ano onde a Bolsa chegou a cair 50%, né, o ano da pandemia, foi aquela loucura, né, o primeiro semestre, os preços dos ativos perderam completamente as referências, foi meio que um momento de pânico ali dos mercados. Esse retorno é um retorno que a gente considera muito bom, tá? A gente ficou muito feliz com o retorno dos investimentos num ano de uma crise grave, né? Então, do ponto de vista de investimento, a gente ficou contente com o resultado, mas, como a gente mostrou, assim, a composição do índice, a volatilidade do índice de correção fez com que ele atingisse esse valor de 28,34. E claro que a gente nem deveria conseguir alcançar esse resultado, porque a carteira para entregar 28% num ano de crise, como foi o ano passado, seria uma carteira que não faz sentido do ponto de vista de risco-retorno, né, para o participante olhando o longo prazo. Então, esse é o problema quando a gente tem um índice com essas características. Olhando para os nossos ativos, acho que
a maioria sabe que aluguéis, né, aluguéis de imóveis, geralmente são corrigidos a IGP. Agora, o que a gente tem visto é que no ano de 2020, pouquíssimos proprietários conseguiram, né, fazer a atualização do índice como ele se apresentou no ano de 2020, com aqueles 22%. Então, no final do dia, o locatário pede para negociar, enfim. Então, nem assim seria possível a gente entregar, né, um ativo que conseguisse acompanhar esse valor da inflação do IGPDI em 2020. Acho que então, assim, para concluir, acho que a gente tem um índice que é extremamente volátil, que tem um impacto muito grande do câmbio e que não representa a cesta do participante. Então, acho que esse é o pano de fundo que a gente tem que trazer, né, para a discussão de uma eventual mudança do índice que está sendo estudada. Obrigada, Felipe, pelas suas contribuições, foram muito valiosas e acredito que os participantes gostaram aí da gente mostrar de uma forma bem realista, né, o que está acontecendo hoje com o nosso plano CD. Então, vamos seguir aqui com as nossas mais informações aí para vocês e vamos comentar agora um pouquinho mais sobre a rentabilidade, né? A gente trouxe aqui também, Felipe, a rentabilidade que a gente observou aí nos últimos 5 anos, né, 2016 a 2020, e a gente pôde observar que mesmo na crise, né, a gente comparando aí com outras empresas, até do próprio grupo, né, Eletrobras, a gente teve aí um retorno muito positivo com relação ao plano CD. Então, a gente aí comparando com as empresas até do grupo Eletrobras, a gente pode ver aqui a Fachesp 73,79, a gente pode ver também aí com Elos 65,72, Previnorte 54,45 e a Fundação Real Grandeza com o plano CD 95,58. Então, a gente aparece aqui com uma rentabilidade positiva, mesmo num cenário bem atípico, né, que a gente enfrentou aí e vem enfrentando aí desde 2020. Avançando agora mais um pouquinho, né, então, vamos fazer um resumo do que a gente já viu até aqui, né? Então, a gente viu que as contribuições para o plano CD, para a gente entrar, a porta de entrada são as contribuições entram, a gente utiliza, né, para rentabilizar o saldo de conta, né, a cota, a gente apresentou para vocês como a gente calcula a cota. Um outro dado importante, né, que a gente trouxe, e é uma das fragilidades que a Patrícia apontou no início da reunião, da nossa apresentação aqui, foi o indexador do plano. Então, o indexador do plano, ele serve para atualizar todos os compromissos do plano, né, o nosso passivo atuarial, na renda vitalícia, né, e na parte de benefício definido, que tem um pedacinho lá que é do plano da parte dos ativos, né, que é o risco, né, seria aí invalidez ou morte. Tem uma parcelinha bem pequena ali para os ativos, mas ali também é atualizado pelo IGPDI, né? Apesar de hoje a gente ter um grupo pequeno de participantes ativos, assistidos no grupo, né, a maioria é ativa ainda, a gente já apresenta um déficit em 2014, né? E em função aí das variações aí do mercado e esse ano também, né? A gente fechou aí a avaliação e foi aprovado pelo Conselho Deliberativo, apresentou novamente um déficit, né, no plano, que a gente vai falar mais à frente, mas o resultado positivo, né, que a gente, ao comparar com a meta, a gente acha que não foi tão relevante, mas foi positivo ao ponto da gente não ter que instituir uma contribuição extraordinária para os participantes. E aí, por que eu estou comentando isso nesse momento, né, dos benefícios do plano? Porque a gente vai entrar aqui nos benefícios que o plano CD oferece. Então, no momento que você está ali elegível a um benefício, você tem o direito de escolher uma aposentadoria normal, né, e uma antecipada. A gente tem também, né,
em caso de invalidez, aposentadoria por invalidez, tá? Mas isso independe, né? Tem uma carência mínima, mas isso não depende de um planejamento, né? E a pensão por morte. Quando a gente oferece esses benefícios no plano, como eu comentei lá no início, né, a modalidade do plano, a gente oferece dois tipos de renda, né? A financeira e a vitalícia. A vitalícia, ela é atrelada ao IGPDI, que foi essa explicação aí que a gente recebeu do Felipe. E a renda financeira, ela varia de acordo com a rentabilidade da cota, que também já vimos, né? Então, quando o participante opta pela renda financeira, ele pode escolher um percentual do saldo, eu quero receber 0,8 do meu saldo, né? Ou eu posso escolher um prazo determinado, quero receber em, sei lá, em 10 anos, 20 anos. Toda vez que você opta pela renda financeira, o seu saldo de conta vai ser atualizado pela cota e você vai receber seu benefício de acordo com esse saldo que é atualizado mensalmente, né? Então, se ele não está atrelado, ele não vai compartilhar com os aposentados da renda vitalícia, é um déficit. Por quê? Porque toda vez que a cota variar ou para mais ou para menos, ela vai ser imediatamente aplicada no saldo de conta. Então, os assistidos que optam pela renda financeira não têm o compromisso, né, de compartilhar, né, o equacionamento de um déficit igual os participantes, né, assistidos que optam pela renda vitalícia. Então, na renda vitalícia, como a gente comentou, que varia aí de acordo com o IGPDI, se houver que nem houve, né, esse ano de 2020, uma variação relevante e, por outro lado, o rendimento não for suficiente para não cobrar, né, contribuições esporádicas, esse grupo que optou pela renda vitalícia vai honrar um compromisso de equacionar uma insuficiência que foi gerada para esse grupo, tá? E aí, avançando, né, para a nossa apresentação, a gente vai entrar aqui na outra fragilidade do plano. Então, aqui a gente mostrou a arrecadação, o pagamento do benefício, como a gente calcula a cota, como o indexador impacta no plano CD. Aí agora a gente vai falar um pouquinho mais da taxa de contribuição complementar, que ela é aquela terceira caixinha que a gente colocou para patrocinadora, né? Como a gente todo ano faz avaliação atuarial, né? E a avaliação atuarial ela tem como objetivo recalibrar, né, o custeio do plano, né? Então, todo ano a gente avalia a taxa complementar. O que seria essa taxa de contribuição complementar? Ela é um percentual da contribuição básica do participante. Só que ela é descontada da contribuição regular da patrocinadora, tá? E como que eu chego numa contribuição complementar? A contribuição complementar, ela tem a finalidade de custear a despesa administrativa do plano CD. O que é isso? São os funcionários que geram a folha do plano CD de benefício, são os funcionários que fazem a arrecadação das contribuições do plano CD. Então, essa taxa de contribuição complementar serve para pagar essa administração que é feita para os participantes do plano CD. Como a Patrícia comentou, na concepção do plano CD não foi observado a contribuição destinada aos participantes assistidos, só aos participantes ativos, tá? Então, se eu estou falando que essa despesa é para custear a despesa administrativa, a minha base para cálculo também leva em consideração o orçamento do plano CD, né? Então, é feito um orçamento para a Real Grandeza e parte desse orçamento é destinado ao plano CD. No plano CD, a gente observa o orçamento destinado a ele e também observa a contribuição que é feita
pelos participantes da contribuição básica. Então, a contribuição básica, né, dividido por esse orçamento do plano CD, gera um percentual. Esse percentual que a gente chama de contribuição complementar. Hoje, até a avaliação atuarial de 2019, a gente estava cobrando 10,86. Na avaliação agora que a gente encerrou de 2020, a gente vai começar a aplicar 12%. Porém, o percentual que deveria ser cobrado dos participantes seria 20,68. Por que não é cobrado 20,68? É cobrado 12? Porque a gente utiliza, né, uma rentabilidade do fundo administrativo para honrar a diferença. Então, assim, numa conta bem simplória, seria 8,68. Então, 8,68 eu tiro do fundo administrativo e 12 vem da contribuição complementar. Tá? Então, esse é hoje o custeio para despesa administrativa do plano CD. Então, o custeio ideal seria esse, só que a gente aplica esse. Tá? Com isso, o que está acontecendo? Está acontecendo que o nosso fundo administrativo ele está ficando insuficiente. Então, o que seria necessário para mitigar o risco, né? Patrícia, eu não sei se você quer comentar alguma coisa nesse momento sobre... questão do Multiprev, essa questão da mitigação de risco, ela é bastante importante para o futuro do nosso plano, né? E a gente passa aí por duas questões. Primeiro, a busca pela redução do custo administrativo, que é algo que a Fundação Real Grandeza, há 3 anos, ela está conseguindo reduzir o seu custo administrativo ano a ano. A segunda questão não adianta só reduzir o custo administrativo. Em paralelo, a gente tem que ter um outro trabalho, que é o de crescer o número de participantes dos nossos planos previdenciários. Bom, para isso, a gente precisa de novos instituidores que tragam novos participantes. E para a gente poder receber esses novos instituidores, a gente tem que ter um plano. Esse plano se chama Multiprev. Ele já foi criado pela Fundação Real Grandeza, só que ele tem que passar por uma série de aprovações. Entre elas, a dos seus patrocinadores, Furnas e Eletronuclear. Nesse momento, o projeto encontra-se, na verdade, desde outubro, esperando a aprovação de Furnas e da Eletronuclear, para depois passar pela Eletrobras, pelo Ministério de Minas e Energia, para o SESC e, finalmente, pela Previc. Com esse plano aberto, nós vamos poder bater na porta de possíveis instituidores e buscar mais participantes para ratear esse nosso custo administrativo. Quanto menor o custo administrativo cobrado por pessoa, maior a nossa capacidade de acumular dinheiro no nosso saldo individual de conta. Daí ser tão importante a gente conseguir aumentar essa massa de participantes. Mas, de novo, para isso, a gente precisa que esse Multiprev seja aprovado e implantado. É isso, Camila. Obrigada, Patrícia, pela contribuição. Então, o que acontece, né? Agora a gente vai falar um pouquinho o quanto aqueles 8% impacta, né, no fundo administrativo. A gente desenhou aqui vários cenários, né? E no cenário 1, a gente está... O que a gente está dizendo no cenário 1? Qual seria a duração do fundo para os atuais assistidos, né? Onde a gente tem um fundo na casa de 23 milhões e 300, nessa ordem aproximadamente. E se os participantes, né, pagassem, os participantes ativos, né, que são os responsáveis aí, neste momento, de pagar as contribuições, né? A gente teria que ter um fundo estimado aí na casa de 3.700. Isso significa que em torno de 2.500 pessoas pagariam aí para 539 pessoas, né? Essa quantidade aqui significa os atuais assistidos, tá? No segundo cenário, que é 23.300, é o nosso saldo em dezembro, né?
O cenário 2, a gente está dizendo o seguinte, quanto que esse fundo, né, ele precisa, né, para durar para os atuais assistidos e ativos elegíveis à aposentadoria normal. A gente está falando de 675 pessoas, né? A gente precisaria de um fundo de 36 milhões. A gente tem 23. A gente tem uma insuficiência de quase 13 milhões de reais. Por quê? Porque a gente vem consumindo. No ano passado, por exemplo, a gente consumiu mais do que a rentabilidade. Então, a gente teve que ir ao principal, né? Porque a rentabilidade que a gente estava esperando não foi atingida. No cenário 3, a gente tem a duração do fundo para os atuais assistidos e ativos já elegíveis, com idade superior a 50 anos. Então, a gente está dizendo aqui o seguinte, aposentados, aposentadoria normal antecipada, tá? Os ativos que já estão elegíveis a uma das duas, mas que tenham idade superior a 50 anos. A gente precisaria de um fundo de 85 milhões. Então, a gente está falando de 1.273 pessoas. A gente só tem 23. Então, a gente tem uma insuficiência de 62 milhões de reais para bancar essas pessoas que, quando se tornarem aposentadas, não pagarão mais pelo custeio administrativo do seu plano. Tá? E no último cenário, que é o cenário dos atuais assistidos e todos os ativos elegíveis. A gente está falando de 2.143 pessoas. E o fundo recomendado seria de 170 milhões. E a gente tem 23. Então, a insuficiência aqui é de 147 milhões de reais. Então, a gente está apresentando aqui uma das fragilidades, né, que a gente já falou do indexador, e aí a gente está precisando discutir mais, né, sobre essa taxa complementar, porque a gente observa, né, através dos estudos que a área de estatística atuária fez, que a utilização do fundo está causando uma insuficiência que, dependendo do cenário, né, a gente não tem como custear aí pela expectativa de vida dos próprios assistidos, né, a custeio administrativo. Tá? Por isso que é tão importante a gente ter esse outro plano multiprévio que a Patrícia comentou. Por que é importante, né? Porque quando a gente coloca mais pessoas, né, sobre a administração da Fundação Real Grandeza, a despesa pode ser diluída, tá? Por isso que é importante essas novas vidas nesse novo plano. Tá? Avançando aqui mais um pouquinho, a gente vai falar agora um pouquinho do déficit de 2014, né? No déficit de 2014, a gente tem aqui a situação atual, né? E as pendências ainda que a gente tem ainda para cobrar, né? Então, a gente tem aqui os participantes de Furnas, né, que ainda não iniciaram o pagamento, as patrocinadoras, né, também de Furnas não iniciaram o pagamento, e a contrapartida aqui da patrocinadora da Real Grandeza para os assistidos, né? Então, com relação a Furnas, né, o instrumento de repactuação dos valores descritos já foram para a patrocinadora nos informou que esse contrato, né, de instrumento de repactuação já está no SEST, tá? Então, a gente tem uma expectativa aí de brevemente receber aqui esse equacionamento através desse instrumento. Então, aqui agora a gente vai falar um pouquinho sobre as alterações regulamentares, né, do plano CD. A gente tem a portaria da Previc, né, que foi lançada em abril de 2020, a 324, a instrução 24, né, que também foi publicada aí no mesmo mês, que mudou um pouquinho a regra do jogo da alteração regulamentar. Antes da portaria da instrução, qualquer alteração regulamentar, seja de migração de plano ou seja de ajustes ordinários, o que seria ajuste ordinário?
seria, por exemplo, uma mudança do indexador do plano. Seria uma mudança referente à alteração para o custeio administrativo, incluindo os assistidos. Isso tudo é considerado ajustes ordinários. É uma simples redação que você quer escrever de uma outra forma, é considerado ajuste ordinário. Então, até 26 de abril de 2020, todas as alterações poderiam ir num único pacote. E era dessa forma que a Real Grandeza estava trabalhando até então, né? Então, a gente tinha muitas alterações que a gente fez, né? Propôs num documento, né, que a gente chama de DEPARA. O que seria esse documento DEPARA? O regulamento atual é o D. E o PAR é para que são as alterações que a gente deseja realizar. Porém, com essas legislações, a gente teve que dar um passo atrás e optar por uma estratégia, né? E a estratégia que foi adotada na ocasião, até para atender, né, uma demanda da patrocinadora Furnas, a gente iniciou o processo de migração do plano, né? Então, o plano CD, ele está com um processo de migração na alteração regulamentar. Essas alterações estão sendo analisadas pela patrocinadora e, após essa análise da patrocinadora, a gente segue os trâmites normais, né? A patrocinadora encaminha para o SEST, né? O SEST dá o de acordo, a gente volta para a Real Grandeza e submete o processo para a Previc. Isso num cenário otimista, onde não houver nenhuma necessidade de revisão do regulamento proposto, né? Depois da conclusão desse processo de migração, a gente inicia a questão operacional, né? Que aí vai levar mais ou menos aí alguns meses, tá? E aí, fechando o processo de migração, a gente pode, né? A Previc autorizou o fechamento da migração, a gente tem alguns procedimentos operacionais que a gente tem que fazer, e aí, depois de tudo ok, a gente pode partir para um segundo processo, que seria o processo de ajustes ordinários. A gente tem estudado a possibilidade de alteração do indexador, como o Felipe comentou, e estava abrangindo aqui nesse ajustes ordinários. Porém, né, a gente tem acompanhado o mercado, como foi comentado, e a gente está visualizando, né, uma possibilidade da própria Previc soltar um normativo, dando, né, autonomia para o Conselho Deliberativo fazer essa alteração. Se isso acontecer, né, para o mercado de previdência, a gente vai ganhar aí alguns meses, né, se não dirá um ano ou mais, né, porque a gente tem que aguardar toda a conclusão do processo de migração para poder partir para um ajuste ordinário, tá? E se a CNPC liberar através de um normativo, né, dando autonomia para o Conselho Deliberativo, a gente vai ganhar aí em agilidade aí para poder repensar o plano CD na questão do indexador. Avançando, aqui eu comentei, né, das características, né, do processo de migração. Então, para um plano CD puro, né, 100% estruturado na modalidade CD, e fechamento do plano CD atual para as novas adesões, né? E aí, nos ajustes ordinários, como eu comentei, a gente está falando do GPDI, né? Possibilidade de resgate por parte da patrocinadora, né, quando o participante decide retirar o recurso, e ajuste nos dispositivos regulamentares, né, de forma a torná-lo mais flexível. E aí, eu queria saber se vocês têm alguma dúvida, né? E que a gente vai entrar agora nas novidades do plano CD. Opa. Eu vou comentar, então, aqui as novidades, e aí a gente parte para o final as dúvidas. Então, como eu comentei com vocês, a gente tem um novo simulador de benefícios, né? Esse novo simulador, ele já está no ar, está no portal, e a gente vai ver aqui como que a gente entra nesse simulador.
Então, a gente entra aqui na área restrita do participante, coloca, né, o ID, a senha, e insere o código, né? Aí a gente faz o login. O login vai te trazer para essa tela, né? E você clica em Veja Mais. E aí a gente vai ter acesso ao simulador de benefícios do Plano CD. Esse simulador, ele veio para unificar vários simuladores que a gente tinha no portal da Real Grandeza. Ele tem a possibilidade de você fazer simulações para algum dos institutos. Por exemplo, eu quero sair da patrocinadora, recebi uma nova proposta. Qual a opção que eu tenho com relação ao meu recurso na Previdência? Tem lá um simulador dos institutos. Se você tiver mais de 3 anos, você vai ter direito à portabilidade, vai ter direito ao BPD. Se você tiver menos de 3 anos, você tem direito ao autopatrocínio, tem direito ao BPD, e menos de 3 anos você tem direito a ficar como ativo, né? Autopatrocinado. Você contribui a sua parte da patrocinadora, vai ter direito ao resgate. Se você tiver mais de 3 anos, você pode optar pelo BPD. Você vai só pagar a taxa de administração e não vai precisar contribuir, porque, de repente, a sua contribuição era elevada, mas a da patrocinadora vai ficar muito pesado para você. Você tem mais de 3 anos, pode optar pelo BPD. E também pela portabilidade, se for o caso. Então, tem esse simulador dos institutos, tem o simulador do próprio benefício, né? E você pode, de tempos em tempos, fazer simulações com relação ao seu benefício futuro, né? Eu quero me aposentar daqui X anos. Se eu não fazer contribuição, como fica? Se eu fizer, como vai ficar? É bem interessante esse simulador. Eu recomendo que todos acessem para vocês conhecerem, né, esse serviço que foi disponibilizado. Também tem o programa de cashback, né? O programa de cashback, ele é um programa que você pode entrar no portal, né, onde você vai ter as opções, né, de compras com algumas empresas, né? Aqui tem, você vai encontrar Casas Bahia, Magazine Luiza, vai encontrar Nike. Todas essas marcas estão no portal. Você faz uma compra. No momento que você está ali querendo fazer uma compra, vai ter um percentual que é destinado ao seu cashback. E esse cashback é um retorno, né? Por exemplo, uma mercadoria custa R$1.000 e você vai ter direito a 2% de cashback sobre aqueles R$1.000. Um exemplo, só para vocês terem uma ideia. Então, aqueles 2% vezes os R$1.000 é o retorno que você tem, e você pode destinar tanto para previdência, né, contribuição, quanto para mensalidade de saúde. Então, você pode deduzir, né, esse recurso da mensalidade, ou até reduzir também no pagamento de empréstimo, né? Então, é um programa bem bacana que a Real Grandeza disponibilizou também aí para os participantes do Plano CD, inclusive. E aqui a gente está mostrando, né, o indicador do Plano CD, que é o boletim que a gente encaminha mensalmente para vocês, e lá vocês podem acompanhar a rentabilidade do plano, né? Então, a cota, quanto rendeu no mês, quanto rendeu no ano, e desde a criação. É também uma outra forma dos participantes poderem acompanhar a rentabilidade do plano. Também é uma inovação aí da Fundação Real Grandeza para manter seus participantes bem atualizados. A gente também tem um informe de benefício futuro, que eu comentei para vocês, né? Eu quero me aposentar em 2038, qual seria o meu saldo? É bem bacana, porque você também pode calibrar com contribuições esporádicas, né? E voluntárias também é bem bacana. Então, aqui, ainda no informe de rendimento, ele coloca aqui para você, o prazo em 10 anos, o percentual de saldo, a renda vitalícia. Então, é uma boa ferramenta, eu diria uma excelente ferramenta para que você possa fazer o seu planejamento, né, de aposentadoria mais tranquilo. E aí a gente também conta aí com o saldo de conta no app, né? Então,
a gente entra lá em Previdência, aí a gente entra no histórico de receita e também pode acompanhar o saldo de contribuição, tanto do participante quanto da patrocinadora. É uma outra forma também da gente poder acompanhar o saldo. A gente aqui tem o recadastramento, né? A gente fez o recadastramento de 2020. Eu diria que foi um sucesso, a gente teve 84% da nossa população recadastrada, e esse ano de 2021, a gente vai fazer um novo recadastramento de uma forma bem bacana, diferente. Hoje a gente está propondo no recadastramento a prova de vida, e vai ser através de reconhecimento facial, né? Então, nesse recadastramento de 2021, a gente já comunicou, né, que será necessário e obrigatório, né, o CPF, né, inclusive dos menores. Por que que a gente está fazendo esse pedido, né? Porque a gente faz o recadastramento não só para previdência, né, mas também para saúde. E aí, vocês que estão na ativa, trabalhando na patrocinadora, tem lá os seus dependentes, e às vezes o dependente é menor de idade, né? E aí, quando a gente recebe essas informações da patrocinadora, ou até quando não é participante, não é mais funcionário da patrocinadora e vem direto à Real Grandeza, através de algum contato, e não informa esse CPF, a gente, na área operacional, quando precisa gerar o arquivo para ser enviado para a ANS, né, porque essa é uma rotina mensal e obrigatória, quando não temos essa informação, a ANS devolve, dizendo que existe críticas, né? E aí a gente está fazendo, desde o ano passado, uma higienização da nossa base de dados. Então, esse ano vai ser obrigatório o CPF até para os menores. Então, a gente conta aí com o apoio de vocês também para nos ajudar aí nessa campanha, tá? E aí, a gente também tem lá o guia, né, de participantes do Plano CD, Entenda Seu Plano, as características gerais. A gente fez uma cartilha, né, no final do ano passado para vocês. Lá, a cartilha está bem bacana, está bem ilustrativa. Eu acho que ajuda bastante a gente tirar algumas dúvidas, né? E a gente continua aqui para apoiar no que for necessário, né? E também a gente colocou no final do ano passado, também no site, o certificado de adesão. Então, a gente vai entrar novamente na área restrita, colocar os nossos dados e vai entrar no Veja Mais e entrar no certificado de adesão do plano, seja CD ou BD. Tá? E aí, esse certificado, emitir o certificado, ele emite um certificado dizendo que você é do plano CD, e coloca lá seu CPF. É um certificado bem bacana também. É uma forma de você dizer que tem um plano CD, né? Lá eu fiz a minha adesão ao plano CD, mas, assim, na época, sei lá, recebi só o regulamento. Não recebi um certificado que eu era participante do plano CD. Hoje, você tem essa possibilidade de emitir um certificado e dizer, olha, eu sou do plano CD e eu tenho como comprovar, né? Todos os participantes, né, do plano CD que são admitidos na patrocinadora vão receber no seu kit, né, de boas-vindas esse certificado agora. Também foi uma inovação que a gente fez para o plano CD e VD também, tá? Então, aqui eu finalizo a minha apresentação, né? A gente tem alguns canais aqui para vocês se conectar conosco, né? Que é @frg.realgrandeza, que é no Facebook, @realgrandeza, e também aqui nos outros canais. Fiquem à vontade, né? Nas mídias sociais, vocês podem nos encontrar, ou, como a Patrícia comentou, na GRP também tem os nossos contatos, e a gente fica à disposição aqui para responder algum questionamento que vocês venham ter. Luciana, entrega a palavra para você. Bom, a Rosiane pergunta aqui o seguinte: quando se saca parte do benefício, qual o índice do imposto de renda?
Por exemplo, se sacarmos 200 mil, qual seria o valor que pagaremos de imposto de renda? Obrigada pela pergunta. Depende muito do seu regime de tributação, tá? Porque quando o participante entra no plano de previdência, ele pode optar pelo regime progressivo, né, ou regressivo. O progressivo vai ser sempre cobrado 27,5%, né, sobre o valor resgatado. Agora, se for regressivo, tem uma regrinha, né? Se tiver até 2 anos, paga 35%, então tem uma escala, né? E a maior escala você paga 35% e a menor você paga 10%. Então, depende muito da opção que o participante fez no momento da adesão. Fabiana, só antes de partir para a segunda pergunta, você tinha falado ainda agora sobre o certificado, e foi muito boa essa sua informação, porque tem muita gente também que fica na dúvida, não lembra mais hoje qual foi o regime que escolheu na época que aderiu ao plano. No certificado também tem. No certificado também tem. Ótimo. Tem uma pergunta aqui do Hirohito Monteiro. Hirohito Monteiro, ele pergunta o seguinte: boa tarde, se o plano CD será fechado, quem pagará pelo custeio do plano? Se em poucos anos a grande maioria dos participantes poderá solicitar benefícios, diminuindo drasticamente os ativos, a Rio Grandeza está afirmando que a instituição do plano Multiprev poderia diluir os custos, mas não entendo por que cada plano tem seu custo e deve ser autossuficiente. Se fosse possível diluir, por que não diluir com o plano BD, que é muitas vezes maior que o plano CD? Por que o Multiprev poderá diluir custos com o plano CD? Se será outro plano? Ele pergunta. O Multiprev será um outro plano que vai ser aberto ao mercado, não só ao público da Fundação Real Grandeza, tá? Por que o Multiprev poderá diluir os custos, né? Porque quanto mais participantes temos, né, mais essa despesa da Real Grandeza como um todo pode ser diluída para esse novo público, né? E tem uma questão bem interessante, porque o plano BD, ele é um plano maduro, né? Sua grande população é assistida, né? Então, não entra mais ativos nesse plano. Ele é um plano extinto. Então, o que é um plano extinto? Ele existe, ele é administrado, porém, como não entram novos participantes, o efeito dele é redução do público. Então, se reduz o público no plano BD, né? O custo hoje do plano BD é totalmente da patrocinadora. Tá? Os participantes ali, ativos e assistidos, não contribuem para a despesa administrativa. O plano BD é custeado pela patrocinadora. Então, existe, né, um cálculo, uma metodologia para fazer a distribuição das despesas por plano. Tá? Existe uma área dentro da Real Grandeza que chama Assessoria de Planejamentos e Controle. Essa área está capacitada para entrar no detalhe do rateio, qual é os critérios, qual é a metodologia, para que seja distribuída a despesa entre os planos, né? E assim a gente poder fazer a contrapartida do custeio, tá? Mas, respondendo essa pergunta, por que o Multiprev vai ajudar? Porque tende a cair os participantes do BD e CD, né? O CD, o custo vai se manter, porque para administrar os participantes é necessário uma despesa mínima. Então, você vai ficar com menos participantes para poder diluir a despesa. E o novo plano vai fazer com que a gente aumente a população. Por isso que é importante a chegada desse novo plano. Espero ter respondido a sua pergunta. O Edmar Diniz Esteves pergunta: atualmente os assistidos pagam alguma contribuição à Real Grandeza? O assistido do plano CD não paga nenhuma contribuição, somente os ativos. Ok. A Cátia Regina Pinho dos Santos pergunta: a renda vitalícia total tem um reajuste diferente da renda vitalícia
do saldo remanescente? Tenho. Quando você fala, só para eu entender melhor a pergunta, né? O saldo remanescente, você está se referindo à renda financeira. Posso entender dessa forma? Se for dessa forma, o que acontece? O benefício vitalício, ele é reajustado anualmente, né? E aí tem lá o reajuste que é através do GPDI, tá? A renda financeira, que eu estou entendendo que seria o saldo remanescente, né? Ela sofre a variação da cota, né? Então, ela não tem um reajuste, num determinado mês vai ter um reajuste para essa renda vitalícia. Ela tem um recálculo, né, anualmente, em função da cota. Por exemplo, o percentual do saldo, né? Você escolhe um percentual do saldo, em determinado momento você tem a opção de trocar o percentual. Então, existe aí um recálculo em função desse novo percentual, e ele não tem reajuste anual, porque ele sofre a variação imediata da cota, né? Ok. O Sidney José Silva Fabi, pergunta o seguinte... posso só fazer uma complementação? Fique à vontade. O reajuste é diferente, mas é importante lembrar que nas rendas financeiras, que é quando você escolhe a aposentadoria por tempo determinado ou percentual de conta, não existe a figura do déficit, que existe quando você escolhe a renda vitalícia. Porque a gente pode pensar assim, poxa, então se eu optar pela renda vitalícia, eu tenho a certeza que esse benefício sempre vai aumentar alguma coisa pelo IGPDI, no momento, que é o índice do plano. Verdade. Porém, quem opta por esse benefício dessa modalidade deve ter a consciência de que em algum momento ele pode vir a ter que arcar com um plano de equacionamento de déficit. Figura essa que não existe quando a pessoa opta pela renda financeira, tá? Só para a gente saber, assim, os prós e contras de cada uma dessas modalidades. Obrigada. Luciano, por favor. Obrigado. Sidney José Silva pergunta: a questão da volatilidade do índice só foi sentida nesse momento por sua característica atípica. E note, já passamos por outros momentos atípicos também. Por que discutir trocar o índice nesse momento de exceção devido à pandemia? Principalmente que tem a previsão de acabar com a ampliação progressiva da vacinação e volta da pandemia, que tem previsão de acabar com a ampliação progressiva da vacinação e a volta da economia normal? Pergunta do Sidney. Deixa eu tentar ajudar nessa. De fato, o número do GPDI do ano passado, né, os 23%, ele é totalmente ligado à questão da pandemia. E é exatamente, a discussão é exatamente para a gente evitar esses saltos, né? Esses descolamentos entre o indexador do plano e os ativos e o custo, né, de vida do participante. Se a gente for ver, fazendo uma análise de 2005 para cá, esses momentos, né, de saltos do GPDI e, consequentemente, da meta atuarial do plano CD, se não me engano, eles aconteceram 4 ou 5 vezes em 15 anos. Então, a gente está falando de 25%, 30% dos anos, né? Não é tão pouco. Como a gente sabe, o Brasil, infelizmente, é um país emergente, né? Suscetível a muitas crises, a gente passa, né, por muitas crises. Então, teve lá crise em 2016, impeachment, enfim, a gente passa por vários momentos. E quando acontecem esses momentos de crise, o câmbio ele impacta o IGPDI. Então, a discussão é exatamente para evitar esses saltos, que é um pouco daquela discussão. Se a gente tem um índice que ele é menos volátil, existe um ativo emitido pelo Tesouro Nacional que é indexado a este outro índice, e ele representa melhor a cesta de consumo do participante, a pergunta fica por que não trocar, né? Então, assim, é difícil, é improvável, né,
que o custo de vida do participante tenha subido 23% o ano passado. Muito provavelmente ele caiu, né? As pessoas ficaram dentro de casa, deixaram de consumir serviços, enfim, algumas coisas subiram, mas isso acho que compensou. Então, acho que o grande ponto é esse. Ele infelizmente, é um índice que não representa muito bem. A discussão é exatamente para evitar esses saltos. Ok. A Aline Porto pergunta, faz duas perguntas, inclusive. Após a migração do plano, corre o risco da patrocinadora retirar o patrocínio do plano CV? E depois ela pergunta assim, pode falar um pouco das vantagens da migração? Está prevista alteração de forma de pagamento? O plano CD puro será mais flexível? Está previsto perfil de investimento no novo plano? Respondendo a pergunta da Aline, Fabi, sobre essa questão da patrocinadora retirar, é algo cuja Fundação Real Grandeza não tem essa previsibilidade. A gente não tem como responder pelo comportamento das patrocinadoras. Então, o plano CD atual, que é um CV, como a Fabiana bem colocou aqui, atualmente ele conta com 2 patrocinadoras, a Fundação Real Grandeza e Furnas. Furnas tem seguido orientações da holding do sistema Eletrobras. Foi de lá que veio o pedido da criação do Plano Futuros. O que nós podemos dizer é que, em momento algum, até agora, a patrocinadora Furnas ou a patrocinadora Fundação Real Grandeza nos colocaram qualquer demanda por retirada de patrocínio do atual Plano CV. Tá? Fabi, passa agora para você aí complementar a resposta. Perfeito, Patrícia. Era exatamente nessa linha que eu iria, tá? Muito bem colocado. Com relação às migrações, a gente vai ter um fórum específico para falar sobre isso, né? Porque como nós não tivemos ainda um retorno da patrocinadora com relação a isso, eu não gostaria de criar nenhuma expectativa nesse momento, tá? Então, eu acho que quando a gente tiver todas essas definições, a gente com certeza vai ter um fórum aqui para a gente discutir aí bastante sobre essas questões. E a gente vai ter um tempo para falar sobre os prós e contras das migrações também, tá bom? Fabiana, o Júlio da Armada pergunta se o valor da cota ainda não foi atualizado no site. Ainda está com uma cota de dezembro de 2020. Não, perfeito. Né? Ele está perguntando se isso pode ser mais rápido. Só respondendo a sua pergunta, de fato, o mês de janeiro é um mês atípico. Por quê? Porque a gente tem um processo de avaliação atuarial que requer, né, um tempo maior para a gente poder fazer todos os nossos processos do mês de janeiro. Só para você ter uma ideia, a gente inicia o processo de avaliação atuarial no mês de agosto, né, de cada ano. Esse processo de avaliação atuarial, ele tem por objetivo avaliar o plano CD e recalibrar o plano, né, se necessário, né, o custeio administrativo, e também tem o objetivo de avaliar a solvência do plano, né, se teve déficit, se teve superávit. Então, esse processo é um processo mais longo. Inclusive, ele é uma demanda legal que a gente precisa enviar para a Previc, né, o balanço de dezembro. E essa matéria, né, foi apreciada pelo Conselho Deliberativo na data de ontem, onde o Conselho aprovou de forma completa o processo de avaliação atuarial. Esse processo de avaliação atuarial, ele tem como resultado os resultados das provisões matemáticas do plano CD, onde ontem também a gente passou para a contabilidade poder avançar com o balanço de dezembro, para a gente poder iniciar o mês de janeiro. Por que demorou, né? Porque esse processo é longo e ontem foi aprovado pelo Conselho Deliberativo. Hoje, a área, como a gente tem uma sintonia muito grande com as áreas, com todas as áreas da Real Grandeza, né? Então, a gente conversou com a contabilidade ontem, a contabilidade liberou hoje para a gente o balancete de janeiro, onde a gente pode ter acesso às informações para a gente poder calcular a cota de janeiro. A cota de janeiro
está sendo processada. Então, a gente acredita que aí amanhã, ou no máximo, né, dia 25, a cota já estará no portal, tá? Então, eu gostaria de pedir a colaboração de vocês, né? Sempre no mês de janeiro a gente vai ter um pouquinho do atraso em função desse processo da avaliação atuarial, tá bom? Aqui, o Ignaldo Motion pergunta o seguinte: com relação ao déficit de 2014, todos os contribuintes terão de arcar com ele. Há alguma previsão de como será e de quais serão esses valores? Esse déficit de 2014, né? Quem parar, né, o pagamento desse déficit são as pessoas que estavam naquele ano, né, no plano do plano CD. Existe sim uma previsão, né, de valores, tá? Só que como o contrato ainda não saiu da patrocinadora, né, a gente não tem como divulgar, tá? Mas vai ser um percentual, né, da contribuição, tá? Aí vai ser uma contribuição extraordinária, tá bom? A Kátia Regina Pinho, explicando melhor, se ela tirar 25% à vista e o restante e optar pela renda vitalícia. Acho que ela tinha feito uma pergunta antes. Sim. Foi Oi, aquela Kátia. sobre a renda vitalícia. Isso, né? eu lembro sobre a da renda pergunta. vitalícia. Isso. Lembra? Kátia, então, e ela reformulando... complementa, explicando melhor. Reformulando, então, a minha resposta... Tirando 25% à vista, né? Ok. Isso. Reformulando melhor, então, a minha resposta, como você me deu mais detalhes, a resposta correta é sim, né? Você vai sacar 25% à vista, o restante que vai ser transformado em renda vitalícia vai ter o reajuste, né, anualmente pelo indexador do plano, tá? Que nesse caso é o IGPDI, tá? Então, os 25% que você sacou à vista é uma opção que você tem no momento da concessão. O saldo remanescente vai ser convertido em renda vitalícia e vai ser reajustado anualmente. Ok. A também volta ali para complementar assim, a pergunta, o comentário dela anterior. Ela bota assim: complementando, Patrícia, a renda financeira tem a figura do beneficiário indicado, mais uma vantagem da renda financeira. Aí ela agradece, Fabiana e Patrícia aqui. Sim, a Aline ela colocou está acrescentando um ponto... essa informação, que é interessante. A Aline colocou uma coisa bem bacana. Quem opta, né, pela renda financeira, né, tem a vantagem de realmente colocar um beneficiário indicado, né? Vou dar o meu exemplo, né? Eu tenho uma filha, quando eu entrei no plano, a minha filha era menor de idade. Hoje ela já é maior de idade. No benefício vitalício, ela não teria direito a nenhum benefício, porque ela é maior de idade e ela é válida, né? Então, ela não tem direito. Se eu optar pela renda vitalícia, ela não vai ter direito ao benefício se eu vier a falecer, né? Agora, se eu optar pela renda financeira, e havendo o meu falecimento, ela vai conseguir receber um benefício, porque eu indiquei ela como beneficiária, independente da idade. Então, é bem bacana também essa opção, né? Essa vantagem que você tem quando opta pela renda financeira. Ótimo. O Galvani Alves está falando aqui que ele está mencionando que na subestação o sinal de celular é muito ruim e pergunta se a palestra vai ficar disponível no YouTube. Vai sim, vai ficar no YouTube e no site da Real Grandeza. O valor da cota ainda, né? O Júlio da Armada tinha falado daquele negócio, aquela questão das cotas, né, da publicação ser mais rápido e tal. Ele pergunta aqui, mas e os relatórios de movimentação e posição de investimentos não poderiam ser atualizados em menor tempo? Vou pedir ajuda do Fontes. Fontes, você consegue ajudar com essa? Boa tarde, pessoal.
Aqui é o Fonte, eu sou o André Fonte. Faz os relatórios operacionais e depois divulga para o participante, né, no site as coisas que mensalmente, trimestralmente, as nossas posições de ações. Então, essa é a comunicação exatamente que a gente faz com o participante pelos relatórios. A gente divulga o relatório operacional, pega do custodiante tudo que ele tem com base no sistema dele, de sistema de posições, e a gente divulga no site para o participante na área restrita de login. E aí a pessoa tem toda a comunicação para poder ficar vendo o que a gente está fazendo, as nossas posições e o que tem na carteira dos planos. Eu ajudei? Era isso? Sim, imagino que sim. O Fábio Piso, pergunta, tem alguma previsão de alterar percentual de recebimento do saldo da renda financeira? Hoje o mínimo é de 0,8% ao mês. Nessa alteração de ajustes ordinários, a nossa ideia é revisitar, sim, essa questão dos percentuais e também do prazo, né? Porque existe um prazo mínimo para você fazer uma alteração, né? Então, a gente está revendo, sim, esses pontos. Porém, como eu comentei, né, isso vai ficar para um segundo momento até que a gente tenha o resultado do primeiro processo, que é de migração. Mas esse ponto já está no nosso radar, sim. Uma pergunta aqui do Galvani, pergunta assim, quantas pessoas não fazem aporte no plano CD com valor teto? Quantas pessoas não fazem o aporte... essa pergunta é interessante. Quantas pessoas não fazem o aporte no plano CD com valor teto? Galvani, muito boa a sua pergunta. A gente tem feito, né, campanhas para a gente motivar, né, os participantes para fazerem as contribuições aí no teto. Inclusive, em nossas pesquisas, né, estudo, a gente observou que tinha gente, né, que contribuía com contribuição voluntária, que não tem contrapartida da patrocinadora, e não estava no limite, né? Então, a gente já fez essa análise, já chamamos os participantes, né? Porque, assim, se você não está no limite, você pode aumentar o limite que você vai ter contrapartida do patrocinador, ao invés de optar por uma contribuição voluntária, dado que você não está ainda no limite, né? Então, a gente está tendo esse cuidado, sim, de avaliar todos os participantes. Fizemos uma campanha o ano passado, né, em setembro, para motivar o aumento das contribuições, tá? Fizemos uma também em dezembro, tá? O resultado foi, assim, muito positivo, tá? A gente teve um resultado que a gente não imaginava, né, dado a pandemia, e os participantes mudaram, né, seus percentuais, tanto de contribuição básica, e aqueles que já estavam no limite foram para a voluntária. A Diretoria de Seguridade, né, ela tem nos dado esse apoio para fazer essas campanhas, para motivar os participantes. A gente também teve uma surpresa muito positiva na campanha de dezembro, né, que a gente fez para ter aí os participantes a opção de fazer uma contribuição esporádica, né, para ter o incentivo fiscal no imposto de renda. Então, a gente tem feito, sim. Hoje, eu não sei, assim, de cabeça, te falar quantas pessoas não contribuem, tá? Mas a gente está monitorando essas pessoas e fazendo esses encontros, né, para que a gente possa motivar todos os participantes a contribuir pelo teto. Ok, Fabiana, chegou a pergunta da Leila. Ela pergunta o seguinte, quando realiza a simulação do benefício do plano CD, exemplo, renda vitalícia, o valor que o sistema informa da simulação da renda mensal já está com desconto do imposto de renda ou ainda tenho que descontar esse valor para saber o líquido que vou receber? Esse daí, quando a gente começou a testar o simulador, foi um item que a gente achou que precisaria de uma melhoria, tá? Na próxima versão que vai subir o simulador, já vai estar com esse ajuste. Por quê? Lá tem o valor bruto e embaixo tem o valor do imposto de renda, né? E aí, a gente tem que fazer o líquido, tá? Então, seria o valor total menos o valor apresentado do imposto e você encontra o líquido. Essa melhoria já está na segunda versão, tá? Foi um ponto que a gente achou que precisaria trazer mais clareza.
Ok. O Júlio Armada volta a insistir que a questão que ele está querendo levantar é que ele gostaria que os relatórios fossem atualizados com menor tempo. Tá ok, Júlio? Vamos anotar isso aqui e vamos verificar. O Pedro Geraldo Magela, pergunta o seguinte: se mantiver o IGPDI como índice, a política de investimento deverá mudar para aplicações de maior ganho e maior risco? Felipe, acho que a bola... Comigo. Obrigado, Luciano. Não, se a gente altera o índice, o nosso processo de construção da política e o risco-retorno esperado da carteira seria o mesmo. Isso não mudaria o nosso processo de construção da política e da carteira. Ok. E, finalmente, Jânio Aparecido da Gama pergunta assim: na opção financeira de percentual, por exemplo, 1%, é possível prever quanto tempo duraria esse rendimento? Eu posso responder aqui na questão da opção, né? A gente não tem como prever a rentabilidade futura, né? O que a gente quis tentar colocar no simulador é a possibilidade deles fazerem a projeção dentro dos parâmetros atuariais vigentes, né? Ou seja, a gente está utilizando ali mais ou menos a taxa de juros, né? Hoje, a taxa de juros vigente é 4,23, tá? Então, a gente está projetando com essa taxa de juros, mas isso não significa, inclusive a gente deixa esses comentários lá no simulador, que a rentabilidade vai ser essa, né? Isso é uma referência, é um parâmetro. Ela pode ser mais ou menos, né? Mas, assim, como a gente não tem como estimar, a gente deixa o simulador disponível, né? Que é até um ponto que eu comentei, que é benefício futuro. Então, lá tem as 3 opções, né? Mas a gente não tem como garantir, tá? Ok. O Gabriel Paixão pergunta o seguinte: existe alguma plataforma onde possa ser calculado o tempo estimado de recebimento para quem faz a opção pela percentual de saldo? Lá no simulador, a gente colocou lá uma opção de benefícios futuro, né? Então, lá aí você vai ter que colocar, né? Alguns parâmetros para você conseguir ter uma ideia, né? De benefícios. Inclusive, é bem legal esse simulador, porque na entrada você tem a opção de colocar, se você quer colocar contribuição voluntária, contribuição esporádica, ou se você tem uma portabilidade em outro lugar, se você quer trazer. Então, são ferramentas, né, que dá para você fazer a calibragem. Por exemplo, a taxa de juros do plano CD, aprovada pelo Conselho, vai ser menor, né? Teoricamente, a rentabilidade na projeção, né, vai ser menor. Dado que vai ser menor, eu posso complementar essa diferença com uma voluntária, uma esporádica, uma portabilidade? É bem bacana esse simulador e eu convido vocês, né, a entrar na área restrita. Até legal vocês trazerem alguma sugestão, né? Talvez vocês tenham uma outra visão. Talvez seria interessante colocar uma informação, uma outra informação, né? A gente está aberto também a ouvir sugestões, tá? Agora, o Marcos Francisco Rodrigues levantou a mão para falar. Ok? Marcos Francisco Rodrigues, pode falar. Olá, boa tarde. Minha tarde. dúvida é o seguinte, o Fabiano ou outro que puder me esclarecer, quando eu for requerer o meu benefício, a princípio, hoje, eu penso em pegar aquele 0,8%. Tá. Na minha falta, se eu vier a falecer, automaticamente a minha esposa passa a ser pensionista. No caso, se isso vier a acontecer,
ela tem o direito de fazer o que você comentou agora há pouco, de indicar um beneficiário na falta dela? Respondendo a sua pergunta, a gente pode colocar no momento da adesão, né, e até que você se aposente, qualquer dependente indicado, tá? Por exemplo, se eu não tenho filhos, eu posso indicar um sobrinho, posso indicar minha mãe, eu posso indicar um primo, posso indicar um tio, você pode indicar, não tem problema nenhum, tá? O que a gente faz depois da aposentadoria, né, se houver algum reconhecimento, né, alguma ação judicial que solicite a inclusão de um dependente no seu plano de previdência, a gente inclui, mas por ação judicial, né? Mas toda a inclusão de dependente é feita até um dia antes da sua aposentadoria. Né? Nesse caso, a minha dúvida é com relação a filhos, né? Não outras pessoas. No caso, assim, eu faleci, isso aí eu acredito que já vai automático, sem problema nenhum, para ela ser pensionista, né? E aí, nesse momento, ela pode fazer essa opção de indicar um beneficiário, porque esse benefício aí, pegar ele 0,8%, se não tem uma data que falasse, são tantos anos que vai receber. E aí, sei lá, ela fica recebendo esse benefício durante pouco tempo e vem a falecer também. A minha dúvida seria essa, se ela poderia estar indicando filhos como beneficiário. Marcos, se o filho do casal, né, vamos falar assim, você já pode colocar ele agora, se você quiser, tá? Não há não precisa esperar o momento da aposentadoria para indicar os dependentes. Eu tenho um filho, eu quero colocar ele agora, porque eu não sei como a minha esposa, quanto tempo a minha esposa vai viver. Tá? Você pode colocar agora, não tem problema nenhum. Existe essa possibilidade de indicados. Não precisa ir primeiro para a esposa e depois para ele. Né? O que vai acontecer é indicando, né, um dependente, a esposa, né, e o seu filho, por exemplo, eles vão receber o benefício, né, que você havia requerido, mas vai ser dividido, né, para os dois. Fabiana, eu acho que, Marcos, eu acho que o que você está querendo saber é se a sua esposa tem a atribuição, ela pode indicar. Só você pode. Por isso que a Fabiana está falando que você tem que fazer essa escolha antes da sua opção de aposentadoria. Se você não indicar ninguém, além da sua esposa, ela não pode, como pensionista, passar para os seus filhos. Mas se eu indicar hoje, por exemplo, na minha falta, esse benefício vai ser dividido entre ela e os filhos? Não ficaria só com ela? Não, se você colocar só um dependente, só sua esposa, ela vai receber na integralidade, entendeu? Ela só vai receber 100% se seu filho for menor de idade. Ela vai receber 100%. Agora, se são filhos maiores, aí o benefício é dividido. Por isso que a Maria bem comentou que ela não poderá indicar ninguém. Esse é um direito do titular. Compreendi. Obrigado. Nada. Temos agora aqui a pergunta de Rosângela. Se Furnas for privatizada, se Furnas demitir todos e tal, uma hipótese aqui, o que acontecerá com o nosso saldo na Rio Grandeza? Poderemos sacar integralmente? Integralmente, hoje o regulamento não permite. Ele só permite você sacar as suas contribuições. Né?
o que vai acontecer? Se você tiver mais de 3 anos de empresa, né, você tem direito a portar para um outro lugar, né, seja outra fundação ou uma seguradora. Você vai ter direito a se tornar BPD. BPD é um benefício proporcional diferido, ou seja, o saldo que estiver naquele momento que você fizer a opção, vamos supor que seja R$100 mil, para ilustrar, e você vai se aposentar daqui 10 anos, né, cumprindo todas as elegibilidades que o regulamento exige, você vai ter esse saldo rentabilizado pela cota, tá? Como não entra mais contribuições, porque quando você faz essa opção, você está dizendo, olha, eu não quero mais contribuir para a contribuição básica. Eu quero manter meu saldo rentabilizado e eu só vou pagar a taxa de administração. É isso que você está dizendo para a gente quando opta pelo BPD. É quando você se aposentar, o seu saldo que é 100, vamos supor que a rentabilidade dos 10 anos gerou lá um percentual positivo, você vai ter 100 mil vezes essa rentabilidade. Portabilidade você vai tirar. Isso são direitos de participantes acima de 3 anos. Participantes que não tenham 3 anos completos, eles têm direito a se autopatrocinar, né? Seria fazer a sua contribuição e também a da patrocinadora e ficar no plano pelo tempo que você entender pertinente ou até a aposentadoria, tá? E o resgate, que é o que você comentou aí, se eu posso resgatar integralmente. Não, não pode. Só pode resgatar a sua parte. Tá? Finalmente, aqui, a Leila Morim pergunta uma dúvida, ela coloca assim, uma dúvida quando tem o benefício por percentual ou definido e acabando o tempo e não tendo vínculo com a empresa, perco o plano de saúde? Ah, entendi. Ela está dizendo quando termina o vínculo dela como previdência, né? Terminou de receber previdência, ela perde também o vínculo de saúde, do plano de saúde? Hoje, né, os assistidos, né, vamos falar assim, porque essa categoria já é de assistido, né, que recebeu por prazo certo o percentual e acabou o saldo, a gente tem planos, né, que não exige vínculo previdenciários, né, e aí você seria migrada, né, mas aí a gente poderia pedir uma opinião também da área de benefício saúde, mas a regra é, quem tem um plano PLAMES, né, todos os planos de saúde que tiveram um PLAMES na frente são participantes que têm um vínculo previdenciário. A gente tem planos que não têm, né, o PLAMES na frente e são oferecidos para as pessoas que não têm um vínculo previdenciário. Tá? Maria, você quer complementar alguma coisa? Não, acho que é isso, Fabiana. Acho que é isso que ela quer saber. Está respondido? Fabiana, acho que é. Ok. Fabiana, temos agora uma pergunta, outra pessoa que levantou a mão foi a Cristine Matoso. Cristine, pode falar. Oi, boa tarde, tudo bem? Fabiana, você mencionou na pergunta do senhor anterior, que ele fala do beneficiário indicado, você mencionou que na falta dele, a esposa dividiria o benefício com o beneficiário indicado, é isso? Olha, o que até a Aline Porto, que é da área, né, está comentando aqui para a gente, é que se indicar um beneficiário legal, ele prevalece, né, na renda financeira. Na falta dele, prevalecem os beneficiários indicados. Então ele não divide com a pensionista. O beneficiário indicado, ele só recebe na falta do titular e da pensionista simultaneamente, correto? Eu estou indo aqui pela resposta da Aline, que é da área, né? Uhum. E aí a gente pode entender dessa forma.
Ah, tá. É porque eu fiquei na dúvida que você falou que ele dividiria o benefício com a pensionista, aí eu fiquei nessa dúvida, porque a informação que eu tinha não era essa. Era só para esclarecer mesmo. Então, só recapitulando, na falta do titular, quem recebe são os beneficiários legais, nesse caso, esposa e filhos menores, dividido entre eles. Se não tiver beneficiários legais, aí sim o beneficiário indicado recebe, se a opção dele for uma renda financeira, percentual ou prazo, certo? Isso. Quando eu comentei de dividir a renda, exatamente até dei o exemplo, né, do menor, o menor ele acaba passando o direito da mãe, né, de receber 100%, tá? Isso. Não, tá, é porque para mim não tinha ficado claro isso, era só para esclarecer. Obrigada, Fabiana. Nada. A Aline Porto vai falar também? É isso? Espera aí. Pode falar, Aline. Aline, você tem que habilitar o seu microfone aí, no seu computador. Habilitei. Oi, tudo bem? Ok, tudo. Então, sobre os beneficiários, tá? Como a Cristine falou, quem recebe renda financeira pode deixar um beneficiário legal e ele pode escrever se os filhos forem menores, tá? Ele escreve a esposa, um exemplo, e os filhos menores, e pode já deixar escrito. Colocando também como beneficiário indicado os filhos menores, no próprio formulário de atualização de beneficiários. Por que a gente sempre aconselha isso? Na falta da esposa e se os filhos se tornarem maiores, tá? Aí sim o benefício passa automaticamente para os beneficiários indicados. Como a Cristine falou, é sempre o beneficiário legal na renda financeira, na falta dele, beneficiários indicados, que recebem de forma única, pagamento único. Se não tiver ninguém inscrito no plano em renda financeira, nem beneficiário legal, nem beneficiário indicado, os herdeiros legais, aí é todo um trâmite, tá? Para saber quem são os herdeiros legais, tem que ter a certidão extraída dos autos do inventário, se houver, eles são tratados, os herdeiros, como beneficiários legais. Então, tudo que é renda financeira, a gente tem que ter consciência que não fica para o plano, tá? Renda financeira, ele nunca fica para o plano. Esse também é uma das vantagens de se ter uma renda financeira em comparação à renda vitalícia, tá? Na renda vitalícia, se você deixou um beneficiário, se você não tiver pensionista, esse saldo ele é mutualista, ele está lá no fundo, tá? Em comum, e ele fica no plano. Já a renda financeira, porque ele é calculado atuarialmente. Na renda financeira, como é por cota, se você não tiver beneficiário legal, nenhum beneficiário indicado, e seus herdeiros legais têm direito a receber o seu saldo remanescente. Só para ficar claro aí para quem não entendeu, tá bom? Aline, obrigada, viu, pela contribuição. Imagina. Temos aqui só mais uma que, voltando aqui para a questão do GPDI. O Rafael Guimarães pergunta o seguinte: não existe como fazer hedge contra o GPDI porque não tem NTNC? Seria isso? Esta situação foi excepcional ou ocorre periodicamente? É exatamente isso. Hoje, no mercado, a gente não tem um título público, ou seja, emitido pelo Tesouro Nacional, que tenha como indexador o IGPDI, nem o IGPM. Então, a gente não tem um ativo que a gente consiga casar esses índices. Não, as NTNCs elas pararam de ser emitidas há muitos anos e o governo não vai voltar a emitir. Então, não é um problema temporário, infelizmente. Ok, Fabiana. Ok, Felipe, obrigado. Fabiana?
Acho que acabaram essas perguntas, pelo menos por hora. Tá ótimo. Eu acho que agora a gente está se aproximando às 18 horas, né? Eu acho que a gente discutiu bastante aí os temas e a gente fica à disposição, né? Como já comentamos. O Luciano comentou também sobre um outro e-mail, mas é importante também que a gente deixe aí vocês à vontade para perguntar através de e-mail, seja pelo grp@frg.com.br ou pelo e-mail que o Luciano comentou. Quer reforçar o e-mail, Luciano? Pergunta@frg.com.br. Perfeito. A gente agradece imensamente aí a presença de vocês aqui conosco. É uma oportunidade que a entidade tem para conversar um pouquinho com vocês sobre os aspectos do plano, né? E tirar as dúvidas que vocês, porventura, venham ter.